É meu convidado o comandante Ricardo Ribeiro. Ele é o presidente da ASPRO Civil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Muito bom dia. Obrigado pela presença. Vimos agora o primeiro-ministro, nesta entrevista que deu à TV, a dizer que até ao momento não tem provas que houve, de facto, falhas. Acredita que, porventura, nos próximos dias teremos conhecimento dessas falhas? Bom, o Sr. Primeiro-Ministro faz uma resposta formal e correta, que é, neste momento em que está a decorrer o teatro de operações, não vamos introduzir mais variáveis ao nível da legitimidade e do comandamento. Haverá um tempo certo para encontrar essas falhas? Haverá um tempo certo e é importante que todo o país, desde, por exemplo, as câmaras municipais, repara, há uma questão que se coloca, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, nestes municípios, quantas vezes é que reuniu e que trabalho é que produziu do ponto de vista prático para a defesa da floresta contra incêndios. Portanto, por exemplo, os senhores presidentes de Câmara, os elementos desta comissão devem-se questionar se fizeram todo o trabalho que deviam ter feito. Em Portugal, tanto ao nível das câmaras municipais como ao nível regional, há regulamentos e há comissões de trabalho sobre esta matéria que, na nossa opinião, estão a fazer um trabalho subaproveitado e que era necessário aprofundar ainda mais. No entanto, nestes teatros de operações também complexos e complicados é sempre possível fazer melhor e há certamente falhas. Vamos ver se as falhas são de ordem grosseira, de ordem negligente, para haver consequências, ou se são as falhas naturais e que acontecem em todas as ações com esta complexidade e com esta variabilidade. A falha de se ter permitido que tantas pessoas perdessem a vida na estrada da morte é, na sua ótica, uma falha grosseira ou negligente? Bom, até é melhor apurar do ponto de vista técnico. O que nós temos nos apercebido é 3 ou 4 questões. A primeira é que os especialistas de climatologia, de meteorologia, estão a estudar o fenómeno que aconteceu aí, nomeadamente uns ventos de convecção, etc., que eles estão a estudar. Ainda hoje ouvi um especialista a falar nisto e que, portanto, é uma situação mesmo de exceção. E essa é a primeira questão. A segunda questão é o facto de, nesta zona, o terreno onde este incêndio, estes vários focos de incêndio lavraram, é muito acidentado. E se verificarmos, há até um vídeo de um drone que demonstra que esta estrada está no cimo de 2 declives, um maior que o outro, do lado direito maior que o do lado esquerdo. Aliás, o Ricardo trouxe-nos aqui uma folha também que tem aqui uns desenhos que também nos ajuda a explicar, é isso? Exatamente. Este desenho aqui, portanto, na rede viária, é o exemplo daquela estrada da 236 ou não? Não, esse é um boneco, não é? Que apresenta aquilo que vem na lei. E o que vem na lei 124/06 é que tem que haver uma zona de gestão de combustível de 10 metros a partir da berma. E nessa zona de gestão de combustível não pode haver nada. Para além desses 10 metros, as árvores, nesses 10 metros, as árvores têm que estar afastadas nas copas 4 metros. Ora, do que nos leva a percebermos, naquela estrada isso não acontecia. Contudo, importa também explicar uma outra questão. É que o facto de haver o tal declive que levava a essa estrada, levou a que o incêndio progredisse, porque o incêndio progride a favor do vento e através dos declives, sendo que os declives se sobrepõem ao vento e levam o fumo tóxico, sobe. Ora, ontem falámos várias vezes que os meios aéreos estavam, ainda hoje, estavam com dificuldade de fazer descargas porque não tinham visibilidade por causa do fumo que se acumula. Ora, uma das hipóteses é que o próprio fumo se tenha acumulado nessa mesma estrada, não permitindo o funcionamento correto, inclusive dos veículos, nomeadamente na sua condução, e também a intoxicação das pessoas. Deixa-me aqui recuperar aqui este boneco, como você agora referia, que tem a ver aqui com a rede primária das faixas de gestão de combustível. Chama a atenção lá para casa, este boneco aqui, referia então, portanto, esta diferença de 125 metros. Olhando para a Estrada da Morte, não é isso que acontece. Tínhamos as árvores mesmo ao lado da estrada, não é? Não, mas aí essa não se aplica à estrada. O boneco que se aplica é o de baixo. Qual? Este aqui da rede viária? Sim. Esse aí. São 10 metros. Sim. E as copas das árvores têm que estar afastadas 4 metros umas das outras para não permitir. E é isso que não acontecia naquela estrada. Do que nos leva a ver, não acontecia. Mas atenção, eu não estabeleço nenhuma relação direta de causa só por isso. Porque o que ali é, na nossa opinião, mais grave é que aquela estrada fica no cimo de um declive que absorve não só as chamas, como a temperatura, como os fumos
tóxicos e também quentes. Portanto, porventura, as pessoas que por lá perderam a vida foram surpreendidas por uma, digamos assim, por uma frente de convecção que os atingiu por cima e não tanto de lado. Isso que veio de baixo e acumulou-se ali naquele cume, porque a estrada é tipo um planalto dessas duas vertentes, do lado esquerdo e do lado direito. Deixa-me perguntar-lhe outra coisa que tem a ver com isto desta polémica. Vamos ter hoje 40 militares espanhóis no Teatro das Operações, mas a ajuda tinha sido recusada com uma expressão que creio que foi usada pela Ministra, o tal excesso, o voluntarismo. Isto faz sentido? Ajuda a mais? É um problema? É um problema, porque quem está no teatro de operações, e é assim, eu acho que, em primeiro lugar, devemos agradecer aos espanhóis, porque esse gesto de voluntarismo é uma atitude positiva, de grande solidariedade com os nossos vizinhos espanhóis da Galiza, que ainda para mais, que muitos deles se consideram, preferiam ser portugueses. E, portanto, para eles, de facto, o obrigado. Agora, é evidente que isso vai introduzir variáveis no teatro de operações que podem criar problemas e situações de constrangimento, nomeadamente, e como era explicado, quando chegam 40 homens é necessário garantir a logística deles, a alimentação, o pré-posicionamento e o posicionamento, a gestão da sua mobilidade, onde é que estão e integrá-los no dispositivo. Ora, para isso ser feito, não podem aparecer de repente, agora temos aqui de 5 ou 10 viaturas e 40 homens e, portanto, na nossa opinião, com a decisão de recusar essa ajuda foi acertada e repare que hoje vão chegar então ajuda, mas provavelmente já integrado e comandado pelo próprio dispositivo. Porque não pode ser, não é correto, não é bom, não é desejável que um dispositivo que está organizado num contexto de comandamento num teatro de operações, de repente se veja na presença de mais uma coluna com 40 homens e mulheres sem saber para onde é que vão e o que é que vão fazer. Deixa-me colocar-lhe uma questão que tem a ver com o tempo em que isto aconteceu. Se já estivéssemos na fase Charlie, isto não teria acontecido com esta magnitude? Prognósticos depois do jogo não é fácil fazer, contudo é verdade que a fase implica Charlie... outra gestão de meios, não é? Exatamente, a fase Charlie implica uma outra organização de meios, nomeadamente, por exemplo, a triangulação, ou seja, quando houve este alerta e saiu o primeiro COS, que aliás levava 20 operacionais, 5 viaturas e um meio aéreo, portanto, já era uma resposta diferente daquela que acontecia há uns anos atrás, em que saiu uma equipa de bombeiros. Portanto, era já uma resposta de primeira intervenção muito interessante. Contudo, se estivéssemos na fase Charlie, havia logo a triangulação com 3 associações de bombeiros, com 3 corpos de bombeiros envolvidos na resposta. E haveria já outros meios no terreno para o ataque ampliado que permitiam uma resposta mais célere. Contudo, o que se conseguiu deste ponto de vista e colocar ainda no próprio dia várias centenas de homens, de facto, o dispositivo respondeu muito bem dentro daquilo que lhe era exigido. Há pouco a Proteção Civil atualizou este combate às chamas. O comandante Vaz Pinto falou em percentagens, 95% do incêndio já controlado, há 5%, mas este 5% a coisa pode continuar a correr mal, não? Até porque o local é de difícil acesso e podemos ter aqui ainda um problema. O que acha? É assim, ele foi muito cauteloso nisso e ainda bem, e fez bem. Eu ainda ontem estive em Góis e apercebi-me que o índice de umidade tinha subido bastante. E até me admirei que ainda hoje existisse esta situação. Estava, como ele ontem, eu também estava mais positivo. No entanto, este teatro de operações, eu volto a referir, é um teatro de operações com uma variabilidade da orografia do terreno muito acidentada e que em qualquer altura, mesmo esses 5%, podem descambar num outro cenário. Por outro lado, há aqui uma questão que umas vezes ajuda e outras vezes ajuda, que é o vento. E o vento aumenta a velocidade de progressão do incêndio, para o telespectador perceber, para um vento de 30 km/h, o incêndio progride em leque 900 metros, e se encontrar declives, só pelos declives. E além disso, o vento ajuda nas projeções e nos focos secundários de incêndio. E, portanto, se isto se mantiver como está, eu admito que durante o dia de hoje possa haver boas notícias. Agora, com a variabilidade climatológica que existe e com a orografia daquele terreno muito acidentado, que ele também referiu, e que dificulta os acessos dos meios de combate a incêndio
e, por outro lado, a acumulação de fumo, que não permite o ataque otimizado dos meios aéreos. Portanto, vamos ver como é que isto corre daqui para a frente durante o dia. Comandante Ricardo Ribeiro, nesta nossa conversa, lanço-lhe uma última pergunta, que é esta. Que lição é que fica? Que grande lição é que fica desta tragédia? Olha, a grande lição é aquela que nós temos vindo a dizer. Em vez de nós estarmos combate, 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 temos que mudar o paradigma disto e começar a pensar prevenção, prevenção, prevenção. Mas isso é uma conversa que nós já temos há muito tempo. Há muitos anos e eu não consigo perceber, portanto, isto não é um problema. É verdade que no último ano foram já feitos, há até o levantamento do registro cadastral, etc., que está a ser feito por um grupo de trabalho e que vai custar alguns milhões, que já devia estar feito há 10 anos, há 10 ou 20 anos, começou-se agora a fazer. Portanto, o que a Aspro Civil tem proposto ao longo deste tempo é que, da mesma forma que há equipas de combate a incêndios, haja também equipas de prevenção de incêndios que comecem a trabalhar em medidas de autoproteção, de prevenção, porque ainda agora estávamos a verificar e o seu comandante de operações de socorro, Vaz Pinto, estava a dizer, e muito bem, que tiveram que retirar operacionais do ataque direto e do ataque indireto ao incêndio para ir fazer defesas perimétricas e fazer defesas de pessoas e bens, que são a prioridade. Portanto, isto porquê? Porque alguém também não fez o trabalho de casa. E isto é sempre uma pescadinha de rabo na boca, que é importante, de uma vez por todas, travar e começar a pensar na prevenção dos incêndios. Se nós daqui a um ano estivermos aqui, os dois, a termos esta conversa, é uma má notícia, não é? É uma muito má Uma notícia. péssima notícia, sim. Comandante Ricardo Ribeiro, muito obrigado por estar connosco. Continuação de um bom dia para si.